A graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria de trazer uma mensagem da palavra do bendito eterno que se encontra no livro de 2 Crônica, capítulo de número 26, que tem como epígrafo ou texto da leitura Uzia reina e prospera, que está escrito assim: no capítulo 26 do livro de 2 Crônica, tem como epígrafo: então Todo-Poderoso tomou a Uzia, que tinha 16 anos, e o fizeram rei em lugar de Amazia seu pai. Este edificou Eliote e a restituiu a Judá, e depois que o rei dormiu com os seus pais. Tinha Uzia 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jecolia de Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo que fizera Amazia seu pai. Porque Deus ia buscar a Deus no dia de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus, e no dia em que o buscou o Senhor, Deus fez prosperar. Porque saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gaden, o muro de Jabiné e o muro de Asdod, e edificou cidade em Asdod e entre os filisteus. E Deus ajudou contra os filisteus e contra os árabes que habitava em Gubaal, e contra os amonitas, e os amonitas deram presente a Uzia, e o seu nome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou totalmente. Também Uzia edificou torre em Jerusalém, a porta da esquina e a porta do vale, e a porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torre no deserto e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores, vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Ele plantava e tudo dava certo. Tinha também Uzia um exército de homens destro na guerra, que saía à guerra em tropas, segundo o número da resenha feita por mão de Jeiel, o escrivão, e Mazael, oficial, sob a direção de Ananias, um dos capitões do rei. O total dos chefes dos pais homens valentes era de 2.600, e debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que fazia guerra com força belicosa para ajudar contra o inimigo. E preparou Uzia para todo o exército, escudo, lança, capacete, coraça e arco, e até funda para atirar pedra. Também fez em Jerusalém máquina de invenções de engenheiro que estivessem nas torres e nos cantos para atirar flecha, e grandes pedras, e propagou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se fortificou. Versículo 16. Mas, havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do Senhor. Porém o sacerdote Azaria entrou após ele, com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes, e resistiram a Uzia, e lhe disseram: a ti, Uzia, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas ao sacerdote filho de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isto para a honra tua da parte do Senhor teu Deus. Então Uzia se dignou, e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se, ele pôs contra o sacerdote. A lepra lhe saiu à testa perante o sacerdote na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azaria olhou para ele, como também todos os sacerdotes, eis que já estava leproso na sua testa, e apressuradamente o lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzia até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão seu filho tinha um cargo da casa do rei, julgando o povo da terra. Quantos mais alto de Uzia, tantos primeiro como o último, o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. E dormiu Uzia com seus pais, e o sepultaram com ele no campo do sepulcro, que era dos reis, porque disseram: leproso é, e Jotão seu filho reinou em seu lugar. É uma história muito comovente do rei Uzia, que nós devemos pensar e não agir como ele.
como esse rei Uzia. Para quem assim não sabe, o reino de Uzia foi dividido em duas partes. A primeira parte, quando ele buscou o Senhor, Deus fez o prosperar. E a segunda, quando ele se exaltou, Deus o humilhou tremendamente. Como devemos buscar a Deus? Buscar em oração. Segundo as Crônicas 7,14 diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos. Primeiro a gente tem que se humilhar e orar. Jesus contou uma parábola do fariseu e do publicano em suas orações. Um se exaltava e o outro se humilhava. Um dizia que orava e dava o dízimo, e o outro nem se para o céu olhava, que não achava digno. Jesus disse que aquele que mesmo se exalta será humilhado, porém aquele que a si mesmo se humilha, ele será exaltado. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, verso 6, diz assim: humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Deus, ele é Deus, ele nunca desampara o que busca. Davi escreveu isso em Salmo 9, verso 10, e diz: em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu nunca desamparaste o que te busca. Uzia buscou o Senhor. No dia que buscou o Senhor Deus, Deus fez prosperar, enriqueceu ele muito em tudo, era amigo da agricultura, tinha engenharia, tudo ficou favorável para ele. Ele tornou-se um grande líder militar. No verso 10 diz que Deus ajudou contra os filisteus, contra os árabes. Romanos 8,31 está escrito: que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, se Deus estava do lado de Uzia, quem podia ser contra ele se o próprio Deus estava ajudando? Os que se levantassem caíam por terra, era debalde. Se Deus está na tua vida, se Deus é contigo, a Bíblia diz que 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Que diremos, pois? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus fez o seu nome espalhar até a entrada do Egito. Essa mesma promessa Deus fez com Abraão, quando Deus disse: sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. E Deus falou para ele: e eu farei de ti uma bênção e engrandecerei o teu nome. Deus engrandeceu o nome de Abraão, como fez com Uzia. O nome dele cresceu, espalhou. Deus disse para Abraão: eu engrandecerei o teu nome. Agora vamos ver a segunda etapa da vida de Uzia. Quero dizer que o problema, o perigo, não é quando está lá embaixo. O perigo é quando está lá em cima. Não são todos, mas algum que se acha que pode, que faz, que tem, que diz eu faço, eu posso. Tem que ter, o perigo está aí. Uzia era rico, mas Uzia quis fazer coisa que não pertencia a ele. Uzia foi chamado para ser rei, não foi chamado para fazer sacrifício ou oferecer sacrifício. Isso era serviço do sacerdote. Então ele, por ter já se fortificado e Deus ter abençoado, tem pessoa que é assim porque tem, vai desfazer daquele que não tem. Tem pessoa porque acha que é, aí vai desfazer daqueles que não é. Não, se você for chamado para apacentar, é para apacentar. Se você for chamado para louvar, é para louvar. Se você for chamado para pregar. Se for chamado para ensinar, é para ensinar. Cada um fique na vocação que foi chamado. Não queira fazer um papel que não pertence a você, que Deus não chamou você para isso. O perigo está quando está em cima, no auge. Por isso que a Bíblia diz em 1 Coríntios 10:12, aquele que está em pé, cuida para que não caia. Porque eu nunca vi ninguém cair deitado, só cai com aqueles que estão em pé. Tem que ter muito cuidado nisso. Lembra de Nabucodonosor, quando se exaltou, que tinha feito aquele palácio, aquele templo todo, disse: fez tudo para a minha glória, do meu nome? Então, a partir disso, que a soberba entrou no coração do homem, Deus fez ele morar no meio do campo e comer palha junto com os animais. Isso está registrado em Daniel capítulo 4, versículo 29 ao 37. Lembra de Lúcifer? Isaías 14, versículo 12 e 15, quando que se exaltou e queria ser mais do que Deus, entrou a soberba no seu coração, queria edificar o trono acima do Senhor, e Deus fez ele descer. Lembra de Pedro, a autoconfiança, a autossuficiente, que disse que ainda que todos negassem, ele não negaria Jesus. Jesus disse: cantará o galo 3 vezes, tu me negarás. O orgulho, a prepotência. Pedro foi avisado e terminou negando Jesus. Nunca se exalta.
A Bíblia diz em Provérbios 16:18 que a soberba procede da ruína, a altivez do espírito, a queda. Nunca. Se o que você tem, você é apenas um administrador, não é seu, é de Deus. A Bíblia diz em Salmo 24, verso 1, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. Então, não queira passar a desconsiderar os outros porque você tem alguma coisa. Não, se você tem que ser humilde e agradecer porque foi Deus que te deu. O mesmo Deus que dá é o mesmo Deus que também pode tirar. O mesmo Deus que exalta é o mesmo Deus que tem um poder também de abater. A Bíblia diz: se você acha porque tem dinheiro, algumas condições, mas também isso não é seu. Você, quando morrer, não leva nada. A Jó 2:8 diz que do Senhor é a prata e o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Então, ser humilde. Ser humilde. É fácil ser humilde quando não tem alguma coisa. Difícil é ser humilde quando tem alguma coisa. É reconhecer que você só é um mordomo. Estamos aqui só de passagem. Eu estou falando de um rei. É um rei. Não estou falando de qualquer um. Estou falando de um rei que tinha tudo. Era amigo da agricultura. Ele plantava e colhia no tempo certo. Era amigo da agricultura. O que ele plantava dava certo. Cavou poço no deserto porque tinha animais. Era um homem que Deus enriqueceu, fez o seu nome espalhar. E eu tenho certeza que Deus fez isso com você e com alguém também. E muitos têm caído no fracasso, têm perdido tudo porque se exaltou. Quer ser mais do que Deus ou humilhar aqueles que não tinham. Porque nesse mundo de meu Deus, a gente só vale o que é, o que faz, o que tem, o que pode. Se você tem, vale alguma coisa. Se você não tem, não vale nada. Mas para Deus você tem valor. Você foi chamado, você foi escolhido. E ninguém vai apagar o teu nome no livro da vida. Você é especial para Deus. O que Ele prometeu está de pé, Ele irá cumprir na tua vida. Mas nunca se exalte. Nunca se exalte. Se humilhe debaixo dos pés, da mão potente do Senhor. O tempo certo Ele vos exaltará. O que Deus te prometeu está de pé. Se arrebenta tudo, mas Ele cumpre. E vai cumprir na nossa vida. Que Deus em Cristo nos ajude. Que Deus em Cristo nos abençoe. Shalom e um forte abraço. Não esqueça de compartilhar, dar seu ok. Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Amém.